Nós estamos seguindo nesta cobertura da mega operação especial, né? Estamos falando de uma operação, para se ter uma noção, mais de 2.500 agentes envolvidos atuaram simultaneamente em 2 complexos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha. E isso já é classificado, seja pelas autoridades públicas, pelo governo, seja por estudiosos, como a maior operação policial da história do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o principal objetivo dessa ação é frear o avanço territorial do Comando Vermelho. Estamos falando de 64 mortes confirmadas, sendo 4 policiais e 60 suspeitos, além de 81 outras pessoas presas. Nós vamos ao vivo agora com o Rio de Janeiro. Kleber Rodrigues está ao lado do governador Cláudio Castro, governador pelo PL, que já falou a respeito desta operação em entrevista coletiva mais cedo, mas agora, gentilmente, atende com exclusividade a CNN Brasil. Meu boa tarde ao governador. Boa tarde, Kleber. Vou pedir para você abrir a entrevista, depois a gente segue aqui do estúdio. Exato, Yuri. Boa tarde para você, para toda a nossa audiência. Mais cedo o governador conversou com a gente, concedeu uma coletiva de imprensa e, como você muito bem explicou agora, ele reservou um tempo também para conversar de forma exclusiva com o público da CNN. Já começo primeiro te desejando boa tarde, governador, e perguntando qual é a situação de momento, né? Primeiro, a atualização de mortos e presos, e nós temos a informação também de rodovias parcialmente interditadas em função dessa operação. E qual o recado que você passa de momento para a população do Rio de Janeiro? Boa tarde. Boa tarde, Kleber, boa tarde, Yuri. Dizer, Kleber, em primeiro lugar, que a população, diferente de alguns que estão tentando desinformar a população, a gente tem que tomar muito cuidado com as informações nesse tempo, foi uma operação extremamente planejada. Ela é uma operação que começa com cumprimento de mandado judicial, então ela tem o Tribunal de Justiça fazendo parte, uma investigação de mais de um ano e um planejamento de 60 dias que o Ministério Público participou dele. Então não é uma operação que alguém acordou e resolveu fazer uma grande operação ou aparecer, como estão querendo falar. É uma operação que ela foi extremamente estudada, pensada, organizada, cumprindo todos os preceitos da DPF 635. Uma operação que tiveram helicópteros, que tiveram drones, que tiveram blindados, ambulâncias, toda a tecnologia possível estava lá, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, coordenada pela Secretaria de Segurança do Estado. Todos os batalhões estão em extrema prontidão o dia inteiro. Eles tentaram fazer muito mais bagunça e a maioria delas a gente conseguiu debelar antes disso causar um problema. Então a polícia está toda na rua. Eu determinei que todos os órgãos estaduais continuassem funcionando para que a vida do cidadão tenha o menor impacto possível. Ficaremos em todas as vias a madrugada inteira com policiamento reforçado para que a vida volte ao normal o mais rápido possível. É uma operação da história, 2.500 agentes das polícias, uma área de 9.000 quilômetros quadrados. Para você ter ideia, é uma área de 2 Copacabanas inteiras. Então, é uma área muito, muito, muito grande. O emprego de uma força muito técnica, imaginado para o confronto não ser no meio de onde as pessoas passavam. Sabíamos que havia uma grande possibilidade de confronto, então esse confronto ele foi muito mais em zona de mata do que em zona onde as pessoas moram. Então, assim, as polícias trabalharam muito. Queria me solidarizar profundamente aqui, dizer que meu coração chora junto com das famílias, sobretudo os 4 policiais que foram abatidos hoje. Até agora já são 81 presos, 60 criminosos neutralizados, 75 fuzis apreendidos e uma quantidade enorme de drogas, que só ao fim da operação a gente vai poder dizer que quantidade, mas é uma quantidade enorme de drogas. E realmente é uma operação, e eu queria aqui desmistificar, às vezes as pessoas fazem uma leitura errada. Perguntaram para mim a questão, o governo, um jornalista perguntou, o governo federal está ajudando nessa operação? E eu falei, não, nessa operação não está. E perguntaram, por quê? Eu falei,
porque nós, em outras 3 ocasiões, pedimos os blindados da Marinha e a Marinha não respondeu que haveria de ter uma GLO, que é a garantia da lei e da ordem. E o presidente da República já disse em várias ocasiões que ele é contra GLO. Então foi uma explicação por que o Estado estava sozinho ali. A Polícia Federal, a gente tem feito um trabalho de integração com eles. Recentemente, uma grande operação que debelou uma fábrica de fuzis, outra de combate à lavagem de dinheiro. E aí perguntaram se aquilo era uma ação política. Eu falei, olha, vamos separar a política. Eu duvido que alguém eleito pelo povo, como presidente faria algo contra o Cláudio Castro ou contra o povo do Rio. Todavia, é uma crítica recorrente que eu faço da falta de priorização do governo central ao tema da segurança pública. Eles se focam numa questão de PEC e esquece a política de fronteiras. Ano passado, só aqui no Rio, nós apreendemos 732 fuzis. O segundo colocado foi a Bahia com 78 fuzis, uma quantidade enorme de drogas entrando pelos portos, aeroportos e pelas estradas federais. Então, que a gente precisa que haja um aumento nesse trabalho, tanto de lavagem de dinheiro quanto de fronteiras, para que a gente tire o poder financeiro e bélico dessas organizações criminosas. Então, não é fazendo política que a gente vai conseguir isso. Tem até, infelizmente, um jornalista mal informando a tarde inteira a população sobre isso. Eu já estou reeleito, eu não preciso disso para nada. A nossa única e exclusiva missão é proteger a vida das pessoas. E é isso que a gente está fazendo. O Rio ficou mais de 2.100 dias com uma DPF funcionando que restringia a operação das polícias, e agora a gente está tendo que fazer todo o trabalho que esse tempo de quase 5 anos fez com que a gente não conseguisse fazer aquilo que deveria ser feito. As polícias estão na rua, estão trabalhando, a produção policial é a maior da história, o investimento das polícias é o maior da história, Kleber. Para você ver, quando eu entrei eram 8 bases do programa Segurança Presente, hoje eu inaugurei a 56ª base. Nós temos um investimento de mais de 16 bilhões por ano na segurança pública, 16 mil câmeras corporais, 2.100 câmeras embarcadas, viaturas semi-blindadas, 2.000 por ano, motos compradas. Então, é um investimento histórico nas polícias, tanto militar quanto civil, a volta dos concursos, e eu não tenho dúvida que a gente tem toda a condição de vencer esse desafio, mas a palavra de ordem não é politização. A palavra de ordem é integração. Só assim a gente vai conseguir. Governador, peço um pouquinho do seu tempo, porque agora os colegas do estúdio querem fazer algumas perguntas também. Yuri, contigo. Obrigado, Kleber. Governador, mais uma vez, meu boa tarde ao senhor. Obrigado por estar conosco. O senhor falou que esta não foi uma operação de improviso, foi planejada há mais de 60 dias. O senhor fez a defesa ali de uma ação integrada. O quanto, na avaliação do senhor e das autoridades envolvidas neste planejamento, o cidadão carioca, também não só carioca da cidade do Rio de Janeiro, mas das cidades aí no entorno que acabam também tendo algum tipo de consequência no que diz respeito ao seu cotidiano, ao fechamento de comércio, escolas, trabalho, etc. Como que o governo do senhor, com as demais prefeituras, está se preparando para essa consequência? O senhor falou de tentar evitar essa reação imediata do crime, de bloqueio de ruas, etc. Mas o senhor teme que nos próximos dias ou semanas possa haver um recrudescimento do crime, e o quanto as autoridades estão preparadas para evitar um caos maior nessa situação toda? Olha, Yuri, não é o que a história conta. A história conta que há um primeiro dia de muito estresse, como foram em outras, e que a tendência é isso se acalmando. A polícia está toda de prontidão, toda na rua, policiamentos reforçados em via. A grande maioria das tentativas de bloquear ruas foram debeladas rapidamente pelas polícias. Acho que ainda a gente viu, não foram nem de longe a maioria delas. Nós tínhamos no planejamento que isso podia acontecer.
É óbvio que são muitos ônibus, são muitas vias, então qualquer um de moto que chega lá e faça, você não tem como botar a polícia em todas as ruas. Então era algo sabido, mas a polícia está posicionada em locais estratégicos. Acabei de falar com o presidente do Rio Ônibus para que a gente não tenha diminuição, ele me garantiu que não terá diminuição. Alguns ônibus, na verdade, estão presos no trânsito que se causou e a gente está muito preparado para combater e para livrar o Rio de Janeiro dessa criminalidade. A gente crê sinceramente que está no caminho certo. Governador, deixa eu trazer aqui o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes também para participar dessa entrevista, começando com o Pedro Venceslau. O governador Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro, te escuta, Pedro. Governador, boa tarde. Eu só gostaria de saber até que ponto essa operação conseguiu fragilizar o Comando Vermelho, se algumas lideranças da facção foram presas, entre elas o Doca Edgar Alves, que era um dos principais alvos dessa operação, e se de fato o Comando Vermelho, que atua em 25 estados, foi afetado na sua logística, na sua estratégica e também se a operação conseguiu conter a expansão da facção no Rio de Janeiro. Olha, sobre a questão do DOCA e da expansão, a expansão a gente só vai ver nos próximos dias, mas é um trabalho constante nosso, sobretudo na região de Jacarepaguá, que é a região mais onde eles lutam por esse processo expansionista. É um lugar que o Estado tem estado muito atento a isso, combatendo muito essa expansão deles. A questão desse criminoso que você citou, a gente ainda não tem nenhuma informação oficial, mas não temos dúvida que chegamos e que estamos muito perto dele, até pelo tamanho da reação que foi. E que foi um duro golpe, eu também não tenho a menor dúvida, um terrível golpe financeiro, muitos fuzis apreendidos, uma quantidade enorme de drogas apreendidos, e isso com certeza é um duro golpe, fora a certeza de que a polícia está preparada para enfrentá-los. Eu acho que essa reação deles acima do tom, na minha opinião, uma reação que beira o terrorismo, mostra que o nosso desafio é grande, mas que as polícias estão na rua e estão preparadas para fazer o combate. Juliana Lopes, o governador Cláudio Castro te escuta. Governador, boa tarde, obrigada pela participação. Eu apurei agora há pouco que o senhor teve uma conversa há algumas horas com a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, após a fala do senhor sobre essa integração, essa falta de integração com o governo federal. Ela, inclusive, fez uma postagem nas redes sociais falando que ficou demonstrada, palavras da ministra, necessidade de ações precedidas por operações de inteligência. A pergunta é, governador, se essa integração com o governo federal ainda pode acontecer e se ela não ocorreu antes, qual foi o motivo e o que vai acontecer daqui para frente? Vamos entender que a questão da integração ela tem diversos níveis de integração. Eu, no início do governo, fiz uma reclamação dura da falta, sobretudo, da Polícia Federal. Na época, ainda o ministro Flávio Dino colocou aqui no Rio que estão até hoje os 200 homens da Força Nacional. Eu e o ministro Lewandowski, a gente vem conversando sobre isso, mas eu não tenho a menor dúvida que ainda falta o governo central entender essa questão da segurança pública como a grande prioridade. Eles não têm essa visão como a grande prioridade do país, o grande tema do país ser a segurança pública. Eu acho esse foco excessivo em PEC, sendo que você já tem um SUSP hoje que não precisa ser constitucional, que já está aí para ser implantado. Então, com certeza, tem que melhorar muito a questão das fronteiras, tem que melhorar muito a questão da lavagem de dinheiro. Eu soube hoje até que foi nomeado um delegado federal agora para a presidência do COAF, algo que me enche, inclusive, de esperança, que a gente possa ter essas questões financeiras mais prioritárias nessa luta contra o crime organizado. E a crítica a gente faz de uma maneira dura, mas de maneira educada. A ministra Gleisi e eu conversamos, eu repliquei para ela o que eu tinha falado aqui, em momento nenhum joguei na conta. Eu fiz um relato. A pergunta do jornalista foi: o governo federal estava com vocês na operação de hoje? Eu disse não. E ele me perguntou por quê. Eu falei, porque as últimas 3 vezes que nós pedimos o blindado,
a Marinha nos negou o pedido, dizendo que haveria de se ter uma GLO. E o presidente da República, publicamente, já disse N vezes que ele é contra a GLO. E por isso, e eu ainda complemento, ainda falo, olha, a gente, em vez de ficar reclamando e chorando, a gente partiu para cima para agir sozinho, então. Então, essa foi a minha fala. Acabou que isso interpretaram de uma maneira equivocada. Acho que o grande trabalho do governo federal é na questão financeira e na questão de fronteiras. Ano passado, no Rio de Janeiro, apreendeu-se 732 fuzis. O Rio de Janeiro não produz armas, não produz drogas. Então, há de se ter uma ideia de que precisa aumentar esse trabalho de fronteira. Só hoje já foram 75 fuzis. Só em 2 comunidades, imagina nas outras todas. Então, cada um tem que olhar para dentro e ver o que precisa ser feito. E não é uma PEC da segurança pública que do dia para a noite vai resolver. É preciso muito mais ir para cima de começar a implantar o que já está votado, que já é lei, do que ficar esperando uma lei que a gente sabe, sobretudo, a dificuldade de uma tramitação de um projeto de emenda à Constituição. Em muitos locais do mundo, na grande maioria, aliás, nem constitucional essas leis são infraconstitucionais. E aqui, para que se seja melhorado esse trabalho feito, acho que tudo é PEC. E a gente sabe que não é. Tem coisas positivas e negativas da PEC. Eu já elogiei o que tinha que elogiar, já critiquei o que tinha que criticar, mas o que a gente precisa é que o governo federal assuma essa agenda, assuma essa pauta com uma pauta prioritária, e essa crítica, sim, eu mantenho e a fiz, reiterei ela para a ministra Gleisi. Agora, governador, essa senhor cita que foi a maior operação do Estado, né? Mais de 2.500 policiais, mais 60 mortes, 81 presos. E é uma operação que acontece depois do fim das restrições que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal em relação à DPF 635. Como é que estão as conversas, né? As conversações com esses órgãos envolvidos na DPF 635? E se o senhor teme que possa haver algum impacto nessa que o senhor considerou uma vitória em relação à DPF? Olha, todos os preceitos da DPF foram cumpridos. O Ministério Público participou do planejamento, estava avisado, tinha ambulância, não foi perto de escola. Tudo aquilo que a DPF orienta, nós estamos. Tanto é que não houve tentativa de esconder a quantidade de pessoas que acabaram perdendo a vida, tudo. O que a DPF fala é que tem que ter planejamento e transparência. Houve planejamento e houve transparência, e o Ministério Público está olhando de perto, está acompanhando de perto, e eu compreendo que qualquer crítica a gente está disposto, aberto para responder qualquer erro. O Ministério Público sabia de tudo o tempo todo, fez parte do planejamento, só que é uma região extremamente sensível e que desde aquela fatídica operação de 2010, onde não teve confronto, foi um grande espanta-barata, foi um grande mandar isso para fora. Vai perguntar para a turma do interior o que eles acham disso. Pergunta para Resende, pergunta para Angra, pergunta para Búzios, pergunta para Cabo Frio. Vê quem sofreu quando, em vez de se ter uma operação de combate, simplesmente tirou a turma daqui e mandou para o interior. É isso que a gente vê. Pergunta para Campos, pergunta para Macaé, para Maricá, para São Gonçalo, para a Baixada Fluminense. E é isso que o nosso governo não vai deixar. O nosso governo faz o enfrentamento, não fica empurrando com a barriga simplesmente para ter aplauso. Agora, governador, uma imagem que chamou muita atenção também foi daqueles drones jogando granadas na direção das forças policiais, né? Já se sabe de onde partiram aqueles drones, e neste momento ainda há pontos de retenção, algumas vias fechadas. Tiveram órgãos que liberaram funcionários e alunos, como a UFRJ, alguns estabelecimentos também na região central do Rio. O que o senhor disse para a população agora, uma vez que essa operação ainda está em andamento? Olha, a gente está trabalhando nas ruas, a polícia está nas ruas para garantir que a vida volte ao normal. É um dia muito importante para o Rio de Janeiro. Se a gente não faz isso, essa criminalidade vai tomando conta cada dia mais. A gente vê dados que vêm crescendo, como o roubo de celular e outros.
E a gente precisa fazer o combate. Infelizmente, tem efeitos colaterais, mas a tendência agora, daqui a pouco a operação vai acabar e que a gente volte a vida ao normal, que as coisas não fechem, que os ônibus circulem, para que a população volte à vida normal. Em relação aos drones? Em relação aos drones, é mais uma prova. Também do Rio não tem fábrica de drone, muito menos com arma. Isso está entrando livremente pelas fronteiras. É essa a crítica que a gente vem fazendo. Precisa-se ter uma política de combate a essas entradas livres que estão tendo aqui. E espero que o governo federal não entenda isso como uma transferência de responsabilidade. Entenda como um pedido, como um clamor mesmo, para que a gente possa melhorar a segurança pública. Se cada um fizer o seu papel, as prefeituras no ordenamento urbano, o governo federal na questão de fronteiras, de lavagem de dinheiro, todo investimento que a gente está fazendo aqui vai dar o resultado necessário. Então, é integração, não é empurrar para o outro problema. Tanto não é que o governo do Estado está fazendo a sua parte. São 16 bilhões de reais por ano investidos na segurança pública. É o recorde histórico pelo 3º ano seguido. E a população tem que entender isso, que o investimento, gente, é recorde. E eu não tenho dúvida que se cada um fizer o seu papel, e a decisão do Supremo, ela é muito cirúrgica nesse ponto. Eu acredito demais que a decisão que os 11 ministros tomaram juntos foi uma decisão extremamente acertada e que aponta diretamente um tempo de melhora para a segurança pública. Se aquilo que está na decisão for implantado, se todos os entes se ajudarem mutuamente, se acabar a ideia de que aquilo não é responsabilidade minha, aquilo é do outro, e todos somos responsáveis por tudo, cada um com a sua tarefa, simplesmente, eu não tenho dúvida que a gente vai ter uma melhora significativa em pouco tempo. Yuri? Governador, o senhor mencionou muito aí a PEC da segurança. O governo federal, semana passada, também apresentou uma proposta que ainda não foi oficialmente protocolada no Congresso, um projeto de lei antifacção, antigamente na minuta chamado de antimáfia. O senhor acredita que depois desta mega operação de hoje e destas questões, o quanto essas legislações podem ou não ser aceleradas no Congresso Nacional? O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, fez menção à agenda de votações pelos deputados. O senhor acredita que o resultado desta mega operação de hoje vai afetar essas duas propostas do governo federal? Eu espero que sim. Espero que a gente possa ter as legislações votadas o mais rápido possível, sobretudo para que a gente veja o resultado na ponta, que é o que o cidadão quer. O cidadão não quer saber se é da direita ou da esquerda ou do centro. Não existe segurança pública da direita, da esquerda ou do centro. As pessoas querem o seu direito de ir e vir. E o que a gente espera é que o Congresso faça o seu papel no endurecimento de penas, no endurecimento, sobretudo, de progressões, que é um dos grandes problemas que a gente tem, acabar com prende e solta, aumentar as penas, sobretudo para quem porta fuzil. A gente tem um desincentivo ao fuzil, desincentivo ao furto. E quando o Congresso entrega ao Judiciário uma lei que o Judiciário possa trabalhar, eu não tenho a menor dúvida da responsabilidade que o Judiciário tem de cumprir essas leis. Se tem uma lei convidativa ao crime, o juiz não tem o que fazer. Quando a gente às vezes critica o Judiciário, às vezes até uma crítica um pouco injusta, porque a crítica tem que ser mais a lei do que às vezes o Judiciário em si. E joga-se muito na conta do Judiciário algo que o juiz, o desembargador, está ali cumprindo a lei. E ele é obrigado a cumprir a lei. Então, a gente entende que também passa pelo Congresso Nacional a melhora e o avanço da segurança pública. Governador, muito obrigado pela entrevista. A gente fala ao vivo aqui do Palácio Guanabara. É claro que a gente vai seguir acompanhando com as equipes da CNN os desdobramentos dessa que, de acordo com o governo do Estado, já é a maior operação realizada aqui no Estado Fluminense. Eu volto com vocês. Kleber Rodrigues, muito obrigado pelo seu trabalho e, claro, um agradecimento mais uma vez ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL. Governador, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Até a próxima.